Paz do Senhor a todos, amém? Rapaz, esse versículo, Êxodo 14, nunca fez tanto sentido para mim hoje. Acalme-se. Glória a Deus, eu declamei ele ali. Glória a Jesus. Quem puder, por gentileza, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Quando se abre, minha gratidão ao meu pastor, ao nosso pastor Silas Filho, meu carinho, minha admiração por todo o crédito, por todas as oportunidades, e expresso aqui de forma pública, minha admiração e minha consideração e carinho. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. A proposta de hoje talvez não seja uma mensagem assim tanto para o templo, mas eu gostaria de deixar algo que fizesse sentido para a vida de muita gente, que pudesse ser levada para amanhã, para depois, alguma informação que fosse útil. Então, é uma temática simples, que a gente vai tentar compartilhar aqui. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Só vou ler a primeira parte do versículo, tá bom? Os que encontraram, eu digo amém. Diz assim: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Em algumas versões, não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja, como é costume de alguns ou de muitos. Amém? Bem, meus irmãos, eu já ouvi várias vezes, que existem pesquisas por aí, estatísticas, de que para cada crente firme na igreja tem pelo menos mais um afastado. Não sei se são fidedignas, não sei se é verdade, mas eu ouvi isso várias vezes. A gente sabe por observação, os pastores que estão aqui, que normalmente quando você faz um apelo no final do culto, pessoas vêm à frente, normalmente a maioria são pessoas fruto de reconciliação. Isso é uma observação que a gente tem, até conversando com as pessoas do UNA. Mais de um tempo para cá, tem um fenômeno que tem tomado corpo, tem crescido muito, que são pessoas que não se dizem assim afastadas, caídas da graça, dizem que são crentes, às vezes dizem que pertencem até uma igreja, alguns dizem que são desigrejados, não tem igreja nenhuma, e que para eles está tudo bem, e está tudo tranquilo. Na década de 70, no Brasil, o IBGE mostrava que 91,8% da população era declarada católica apostólica romana. Você sabe que não tem nem igreja para tudo isso, Mas eu lembro que eu conhecia pessoas mais novas, quando eu era mais novo, o sujeito bebia e tal, aí tu perguntava assim, qual a tua religião? Aí ele falava, não, eu sou católico. Mas você é católico? Não, mas é que eu sou católico não praticante. Então, eu professo uma coisa, mas eu não pratico. Você não vê um crente falando que ele é crente não praticante, porque é pegar mal, você sabe que você já bate o olho e fala, ih, tu está afastado, Então, nos últimos tempos, tem criado-se um tipo de discurso que não, eu sou crente, mas eu não tenho igreja. Eu sou crente, mas eu não participo ativamente. Eu sou crente, mas eu vou uma vez a cada 3 meses. Eu sou crente, mas tomo ceia um mês sim, um mês não. Eu sou crente, mas eu sou muito ocupado, não me envolvo em atividades, não me envolvo em muitas coisas, mas eu sou crente, eu sou até daquela igreja. É óbvio que a gente está falando aqui, não estamos falando, na verdade, sobre pessoas que não podem por algum motivo, graças a Deus pela tecnologia. Mas, por exemplo, a gente tem um pastor lá em São Paulo que ele está no Canadá. Está alguns meses lá, volta depois do meado do ano. E ele está trabalhando, mas está tudo bem. Ele assiste lá online, vai numa igreja enquanto pode. Pessoas que estão hospitalizadas, acontece. Eu me lembro da última igreja que estava dirigindo, tinha um jogador que ele ficou 5 anos, congregando conosco online, era o que ele podia, porque os países que ele tinha não tinha igreja. Ele estava na China, ele falou, pastor, estou aqui na China, mas estou acompanhando. Dizimava, mandava mensagem, assistia o que ele conseguia. E o pastor falou brilhantemente agora sobre isso na sua palavra de oferta. E era o que ele podia fazer. Algumas pessoas pegam esse tipo de coisa e falam assim, mas por que a gente não vive já assim? Por que a gente não fica online já direto, já que ela funciona em algumas situações?
Porque uma coisa é aquilo que é ordinário, outra coisa é aquilo que é extraordinário. Tá? E há uma diferença muito grande nisso. Você pode tomar remédio, mas você não vive de remédio. O remédio é importante, na dose certa, na hora certa. Se você tomar de menos é ruim, se tomar de mais, superdosagem, e pode te matar. E isso pode acontecer com essas regras espirituais aqui também. E eu gosto de explicar isso quando eu dou aula para batismo. A gente está dando aula para batismo, que é importante batizar, aí o sujeito sempre pergunta assim, mas batizar é importante? É fundamental para a salvação? Minha resposta é que sim. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Palavras do Senhor Jesus. Jesus que disse isso, não fomos nós. Aí alguém sempre vai falar, pô, mas e o ladrão na cruz? Né? Porque quando Jesus foi crucificado, tinha uma direita, a esquerda, né? Ele estava no meio e eles estavam acusando. Um dado momento, quando escurece, um deles começa a entender que ele era um pecador e ele fala, nós merecemos estar aqui, ele não. E ele começa a repreender o sujeito e ele vira para Cristo, o reconhece como Senhor e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e diz, pois te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus absolveu o sujeito, salvou ele. Aí, mas está vendo? Ele não batizou. Sim, mas porque era exceção. Aí eu falo para ele, você queria fazer o quê? Jesus, para a crucificação. Vamos descer aqui, batiza ele, arruma água, depois volta todo mundo, pode crucificar de novo. Não é isso. É por isso um texto desse é muito importante para você poder pregar para alguém que está numa cama, que está no hospital, que está no final de sua vida. É possível essa pessoa se arrepender? É possível. É possível ela ser salva? É possível. E se não fosse esse tipo de coisa, nessa mentalidade, né, como é que você ia fazer? Fecha o quarto aqui porque ele aceitou Jesus, arruma uma bacia, segura os médicos aí, vamos jogar ele dentro de uma água aqui. Não é isso, não precisa. Existem regras e existem exceções. Isso é muito claro na Bíblia Sagrada. Então, não é para bem esse tipo de gente. Agora, por que algumas pessoas voluntariamente decidem não participar? O que acontece com algumas pessoas que falam, não, eu não quero mais, não participo, não quero estar junto, não quero congregar, não quero esse negócio de ir para a igreja, não vai mais. Existem muitos motivos, eu listo alguns muito rápido aqui, lógico que eu não esgoto o assunto, você vai lembrar de outras coisas, mas vou lembrar de alguns motivos. Primeiro, ela pode ter sido decepcionada por alguma coisa, ferida por alguma questão. Uma pessoa ferida, ela fala, não quero mais não, porque já aconteceu um negócio na minha vida uma vez, eu já briguei, eu quero distância, deixa eu viver aqui a minha vida e está tudo muito bem. Jesus falou sobre esse tipo de gente? Falou. Em Mateus capítulo número 13, Jesus ele fala sobre 3 parábolas agrícolas. Ele fala sobre o grão de mostarda, a parábola do joio e do trigo, depois a parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus ele compara o coração das pessoas aos solos. Há 4 tipos de solo diferentes. E um deles era um terreno rochoso que tinha pouca terra e pouca areia. Ele fala que se você jogar a semente ali, ela vai brotar rapidamente. Mas se vier o vendaval, a chuva, ela é retirada porque ela não consegue aprofundar suas raízes. Jesus mesmo, ele dá a interpretação deste texto quando ele diz assim, essas são as pessoas que recebem de bom grado a palavra de Deus, mas vindo o escândalo, vindo a perseguição, vem algum tipo de dificuldade, ele fica escandalizado, se entristece e a palavra se torna infrutífera na vida dele. Então existem pessoas que se afastam por isso, porque estão machucados de alguma maneira e não querem mais. E a palavra se tornou infrutífera na vida dela. Por que algumas pessoas ficam distantes e param de congregar e ficam distantes da igreja, não querem se envolver em nada? O pastor fala, não quero, não é para mim. Segundo motivo, que eu acredito que pode ser um esfriamento gradual. Às vezes a pessoa não pecou, ela não cometeu nada de errado, a vida dela não tem pecado nenhum. Mas eu conversava com um pastor lá em São Paulo sobre esse tipo de situação e ele fala, é tipo uma goteira, né? Você lá fecha a sua torneira, não fecha direito, começa uma goteirinha. No início parece que aquilo dali não é nada, mas espera um dia para tu ver se não enche um balde. Na vida de muita gente é assim, uma semana ele não vai. Agora eu não vou participar não. Hoje eu estou muito cansado. Minha vida está muito corrida. Nesse momento eu não quero, deixa para depois. E a gente vai empurrando isso. Quando você vai ver o seu estilo de vida, você está muito aquém daquilo que você era. E no mundo de Deus as coisas têm a ver com prioridade. E às vezes a prioridade custa. Às vezes prioridade fala de renúncia. Às vezes prioridade fala de você fazer um esforcinho a mais. E isso pode te distanciar das coisas de Deus. Bem, quando Jesus ele fala a João, né, na ilha de Pátimos,
para as 7 igrejas que estão na Ásia, a última igreja é a de Laodiceia. Se você pegar a carta a Laodiceia, você não vê nenhum problema doutrinário com eles, com aqueles crentes, não tinha. Eles não tinham tolerância com os nicolaítas, com a Jezabel, não tinha nada dessas repreensões. Qual era o problema de Laodiceia? A carta começa com Jesus dizendo assim: conheço as tuas obras. Sei que você não é quente nem frio, é morno. E quem dera se você fosse quente ou frio. Mas por ser morno, eu vomitar-te-ei de minha boca. O que ele está querendo dizer? Por que ser frio é melhor? Porque o sujeito frio, nessa linguagem, aquele que está distante, sabe que está errado. O morno vai levando aquela vida espiritual, banho-maria, venho quando quero, faço o que eu quero, o pastor fala uma Antoninha aí, isso aqui não é para mim, é para o outro, e ele vai empurrando, vai vivendo assim, achando que no final está tudo certo. Só que esse texto está me mostrando que quem está em cima do muro já escolheu um lado. Por que uma pessoa ela fica distante das coisas de Deus? Pode ser uma mentalidade de independência. Um espírito, uma mentalidade que não precisa. Talvez porque ele tem uma posse muito grande, talvez porque é um diretor, é alguém famoso, alguém que tem muita coisa debaixo da sua alçada, fala, eu não preciso disso. E eu sei muito bem o que é isso, porque o pastor nos deu a oportunidade de começar o trabalho ali em Alphaville, né? A gente visitava algumas casas, e no início eu todo bobinho, né, irmãos? Ia lá no lugar, tem um pessoal que quer uma visita, eu ia, eu sempre fui em todos os lugares, chegava na mansão lá, o sujeito, poxa pastor, adoro a igreja, mensagem muito legal, poxa, eu fico impactado, que bom que o senhor veio aqui, e aí a gente orava, falei, tá bom, aí domingo vamos estar lá na igreja, pastor, vamos ver, tem que ir uma viagem, tem que sair, e aí eu começava a descobrir que eles gostavam que a gente fosse na casa o tempo inteiro, mas eles não iam e na igreja não tinha nenhum. E eu descobri que aquilo dali era algo comum na região. Aí eu fiquei muito triste, porque você começa a se cobrar. O que eu estou fazendo de errado? Porque a gente prega, vai lá, trata bem, e a pessoa gosta, vai num culto, vai outro, volta 2 meses depois, diz que está tudo bem. Mas por quê? Onde eu estou errando? E um dia, lendo o texto sagrado, eu vi que isso aconteceu com Jesus. Alguém falou para ele assim, eu quero ficar nessa tua igreja. Eu quero estar com vocês, bom mestre, que faço para herdar a vida eterna. Ele falou, que legal, você quer me seguir, quer ficar na igreja? Quero. Então, legal, porque eu tenho obedecido os mandamentos desde a minha infância, eu faço tudo, né? Tá aqui os mandamentos, está tudo sobre minha vida, está toda perfeita. Ele, poxa, que legal, então você vai congregar com a gente, né? Faz o seguinte então, antes de você assinar a ficha, pega tudo que você tem, dá para os pobres, depois você me segue que vai ter um tesouro no céu. Aí ele ficou entristecido, e não foi mais, porque o preço era muito grande. E às vezes alguém não vai se submeter, né? Ele não quer viver através disso, porque ele tem muitas posses, ele tem muita coisa, ele quer viver do seu jeito. Só que eu vejo na Bíblia que Jesus ele não baixou a régua, ele não mudou o discurso, ele falou, não, para você faz desse jeito aqui que eu quero quebrar o teu galho, não! Muitas pessoas se distanciam por esse estilo de vida, de não querem ser liderados, não querem ser confrontados, não querem ter responsabilidades, não querem dividir nada. Porque as pessoas ficam distantes. Outro motivo, profundo desconhecimento das Escrituras. Em Mateus 13, quando Jesus fala que uma semente ela iria germinar, o exemplo que ele dá, o solo que germina, ele fala assim, esses são aqueles que ouvem a palavra e a compreendem. É por isso que o diabo vai fazer de tudo para você não entender a palavra, para você não mergulhar na palavra, para você não participar de escola bíblica, para você não vir em culto de palavra, para você não mergulhar nessas coisas, não estudar. E é por isso que muita gente que só está atrás da emoção, quando o negócio aperta, ele não tem para onde correr. Porque Eclesiastes 7,14 diz assim, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, Deus fez esse em oposição àquele. Falando dos dias, ele diz assim, que no dia da adversidade, o que te sustentaria não era a alegria, era a consideração, era o pensamento, era o raciocínio. O que mantém alguém firme são os fundamentos bíblicos que ele tem na hora da dificuldade, que aparece para todo mundo. A ideia de congregar na Bíblia ela é tão clara, e ela é tão nítida, ela é tão poderosa, que no Novo Testamento vai mostrar que a igreja, para Deus, nas visões de Paulo, é uma família,
para Jesus é um corpo e para o Espírito Santo é um templo, entre outras coisas. Se você observar, todas essas questões estão ligadas à unidade, a estar junto um com o outro. Jesus vai dizendo, né, sobre família, ó, quando você for orar, ora assim, Pai Nosso, ideia de pai, ideia de filho. Se você ler em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 12, se eu não me engano, Paulo vai falar, é um texto que a gente sempre fala nesse assunto, comparando a igreja a um corpo. E ele fala, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E ele vai falar sobre os membros, inclusive ele começa a aplicar sobre o olho, sobre o dedo, né, que são super importantes. Mas se você pegar uma partezinha desse corpo e você removê-lo e colocar fora, se alguém amputar o seu dedo, o teu corpo continua vivo, mas e o teu dedo? Ele vai necrosar e morrer, porque ele não consegue sobreviver estando desligado deste corpo que nós temos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo diz assim, que vós sois o corpo, aí está falando do coletivo, e individualmente no texto está dizendo assim, vós sois os membros. Então, coletivamente a gente é o corpo e de forma unitária nós somos um membro. Lucas capítulo 15, Jesus ele vai falar sobre 3 parábolas seguidas. Lembra das parábolas famosas de Lucas 15? E vai falar de uma ovelha que se desgarrou. Ela morreu? Ela deixou de ser ovelha? Não, ela estava longe do rebanho. E era tão importante que voltasse, que ali era a celebração do retorno. O pastor foi lá e trouxe de volta. Ele larga as 99, traz ela de volta, e é uma alegria, porque ela tem que estar junta. Depois ele vai falar de uma moeda que se perde dentro de casa. Então a questão não está conectada, estava dentro da casa, mas não estava conectado, estava dentro da casa, mas não participava de atividade, estava dentro da casa, mas estava alheio a tudo que ia falar, estava dentro da casa, mas vivia como queria. E aí Jesus vai dizendo que a lâmpada tem que acender, tem que varrer a casa, tem um esforço maior até achar e ter uma festa. Depois ele vai falar sobre um filho que se perdeu. Um filho que foi embora, ele morreu? Não. Ele trocou de nome? Não, ele foi embora, ele não estava mais junto. E ali a celebração do retorno. Veja que toda a Bíblia está mostrando a ideia de unidade, de conjunto, de comunhão, e igreja é isso. Por que fazer parte de uma igreja é tão importante? Qual é o perigo espiritual quando a gente não atenta para isso? Bem, em Mateus, se eu não me engano, capítulo 18, a partir do versículo 15, palavras de Jesus. Olha só a declaração como é forte. Ele diz assim, se algum irmão pecar contra você, você vai lá e repreende ele. Se você ganhar, você ganha ele para a eternidade, você fez um bom trabalho, se ele se arrepender, legal. Mas se ele não quiser se arrepender, você chama 2 ou 3 testemunhas, vai com ele. Se assim ele não quiser, você comunica à igreja. Se assim esse sujeito não quiser, você comunica a todos e desliga ele, deixa ele de lado. Considera ele como gentil, como publicano, uma pessoa mundana. O que ele está falando? De ideia de corpo, do sujeito que ele não se adequa, que não quer viver como igreja. Aí o versículo que é mais terrível é o depois, que vem o 18. Que Jesus diz assim, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando que vocês assinam aí, eu assino aqui. Se vocês não consideram ele como parte do reino de Deus, aqui no reino também ele não vai ser considerado. Olha como isso é forte, como tem gente que brinca com isso. Aí vem a pergunta, por que isso é tão importante, é tão evidente, é tão claro? Por que muita gente vive dessa maneira? Por que muita gente é alheio a esse tipo de coisa? Alguém vai dizer assim, pastor, é porque provavelmente essa pessoa, ela não tem forças, ela não consegue. Se você chegar para uma pessoa que fuma e falar, você sabia que fumar é errado? Ele fala, eu sei. Por que você não para? Porque eu não consigo. É um vício. Essa talvez poderia ser uma boa desculpa, mas assim, eu acredito que isso não é suficiente. Porque se alguém entendesse que ela só não tem força, mas está errada, ele não se consideraria um desigrejado, ou que ele tem uma igreja, ou que ele é crente, ele não se consideraria assim. Ele se consideraria alguém que está afastado. Quando alguém diz, não, para mim está tudo tranquilo, está tudo bem e tal, e eu vou tocando. Aí ele precisa de um subterfúgio. Um dia eu fui fazer uma visita, aí chego num local, a gente está conversando e tal, o sujeito falou assim, nossa, a gente está tão feliz, e que mensagem que o senhor pregou nesse último culto, foi a primeira vez que a gente ouviu o senhor pregar tão feliz. Eu falei, mas vocês estão há quanto tempo na igreja? A gente está há 4 anos. Eu falei, tá bom. Só que para ele estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e estava tudo feliz. Então, para alguém viver dessa maneira, ele gerou alguma desculpa, ele pegou alguma ideia para ele poder desculpar mentalmente, ele não mergulhar e ele continuar vivendo daquela maneira. Quais são as grandes desculpas hoje
Isso na internet tem sido assim, uma avalanche, muita coisa a gente falando. O que as pessoas falam muito sobre isso hoje? Quais são as grandes desculpas para alguém não se entrosar, não congregar, não viver a vida cristã? Número 1, as pessoas dizem, tem gente que diz assim, eu não preciso ir para a igreja congregar porque não está na Bíblia. A Bíblia não manda você congregar, não tem nenhum texto que manda você congregar. Bem, existe sim, nós acabamos de ler, foi o texto base de hoje. Qual é o texto base de hoje? Não deixe de congregar. Se você não gosta dessa versão, você pode pegar outra que está dizendo, não se deixe de se reunir como igreja. Outra versão, não deixe de juntar entre os irmãos de uma assembleia como igreja. Você pode pegar que tipo de versão? King James, você pode pegar uma nova versão internacional, ao meio da corrigida, tudo é a mesma coisa. Ah, pastor, mas e o contexto diz a mesma coisa. Se pegar o contexto tem tudo a ver, no contexto imediato, a ideia da palavra, se você pegar no grego, no original, não tem desculpa. E se a Bíblia dá uma ordem, e se a Escritura é a palavra de Deus e ela manda eu fazer ou não fazer algo, e eu voluntariamente falo que não quero fazer, o que eu considero isso? E o que a Bíblia diz? É um pecado. Você se rebela contra a vontade de Deus, contra uma ordem expressa, que está na Bíblia Sagrada de forma muito límpida. 2, por que as pessoas hoje têm dificuldade? Qual é a desculpa dessas pessoas? Eles dizem assim, é porque Jesus não deu valor nenhum ao templo. Aí a gente tem que analisar com cuidado isso na Bíblia Sagrada para ver se é verdade, né? Se ele não deu valor nenhuma. Bem, em Lucas 2 ele é apresentado no templo quando é criança. Em Lucas 2 também, quando ele tem 12 anos, os pais vão para a festa da Páscoa, eles se perdem no meio do caminho, quando vão voltar, onde Jesus estava? Dentro do templo. A última semana de vida de Jesus, ele estava onde ensinando? Dentro do templo. Se você pegar então, não só templo, mas sinagoga, que era o local que os judeus eles se reuniam para estudar ali a Torá, você vai ver um show de passagens. Então, Jesus é bem verdade, ele ensinou no monte, no Sermão do Monte, às vezes está num barco, só que se você juntar tudo, a maioria dos locais que ele foi, se você pegar um deles para dizer aonde tem mais, templo e sinagoga, ele ganha de disparado de qualquer outra coisa. Então, ele não só ia, mas reforçava. Né? Em Marcos capítulo 6, ele volta para Nazaré. Nazaré é o lugar onde ele passou 30 anos, onde ele foi criado. Quando ele volta para Nazaré, diz a Bíblia que ele vai lá curar os enfermos, vai tentar fazer milagres, né? E tem toda aquela resistência do povo dali, daquela aldeia, que tinha mais ou menos 150 pessoas na época. Ali era a melhor oportunidade para ele pregar em qualquer lugar que não fosse uma sinagoga. Porque ele conhecia todo mundo, ele podia ir na casa do seu João, na casa da Dona Maria, ele podia ir na praça pública, ele conhecia aquilo dali de anos. Mas quando ele retorna em Marcos 6 a Nazaré, a Bíblia diz que ele vai para onde? Para uma sinagoga. Abre o rolo do profeta Isaías, vai dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, eis que me ungiu a pregar as boas novas aos pobres. Ele começa a falar sobre aquele texto, aonde ele vai na sinagoga ele cura aquela mulher encurvada. Há muitos e muitos e muitos textos falando sobre isso. Aí alguém vai dizer assim, não pastor, mas isso foi porque era até a época da lei, ele vinha cumprir toda a lei e depois isso daí acabou. Porque Hebreus 9 diz que depois da morte do testador, né, passa a valer o testamento. Tá bom, então o que acontece depois da morte de Jesus? Atos capítulo 3, primeiro milagre pormenorizado na Bíblia Sagrada, a cura de um coxo na porta do templo. Pedro e João estão indo para onde? Para o templo orar. E é ali que acontece esse grande milagre, é registrado na Bíblia. Não, mas estava muito fresquinho, e era aquilo ali era em Jerusalém. E não tem outro lugar? Tem sim, Atos capítulo 9. Agora vamos falar para outra região. A Bíblia diz que Saulo, antes da sua conversão, né, ele pega cartas para ir para Damasco. E o que ele vai fazer em Damasco? A Bíblia diz que ele vai procurar as pessoas que eram do caminho, os crentes, e eles vão tentar capturar onde? Nas casas e nas sinagogas. Então já era costume em outras regiões, onde o crente ele se reunia num local público de adoração. Isso aqui é explícito na Bíblia. E você não encontra textos de Jesus condenando o templo, condenando sinagoga, condenando reuniões públicas. Você não encontra isso. E aí você vê que é um mote, que é um tipo de coisa que as pessoas estão defendendo hoje, que não tem nenhum tipo de fundamento. Mas pelo contrário, em Mateus capítulo 21, Jesus vai entrar no templo e ele encontra as pessoas ali, os cambistas, aí tem toda uma história por trás, que não vem ao caso, e ele fica tão irado que a gente vê uma das únicas passagens com Jesus com tanta ira que ele vai quebrando tudo. E ele não faz isso em várias outras situações na Bíblia, mas ali ele quebra tudo. E o que ele diz? Essa casa será chamada casa de oração.
Ele defende o local. Qual a interpretação dos seus discípulos ao ver aquela cena registrada em João? O Evangelho de João diz assim, capítulo 2, se eu não me engano, quando eles olham para a situação, ele fala assim, ali se cumpriu a escritura, que diz o quê? O zelo pela tua casa me consumirá. Então não só tem texto dizendo que Jesus, ele ia nos locais, mas ele defendia ali o local. Então essa narrativa, ela não faz sentido algum. E se nós pensarmos em outro texto importante que eles usam muito, que é o da mulher samaritana, mas e o texto da mulher samaritana lá, João 4? O que tem? Ah, não, João 4 ali, né, Jesus aboliu esse negócio. João 4, a mulher traz uma conversa teológica com Jesus, que Jesus descobre, fala com ela, né, melhor dizendo, revela, ó, você já teve 5 maridos, você tem agora, né? Vejo que tu és profeta. Que legal. Aí ela puxa um debate teológico com ele, fala assim, os nossos antepassados, a gente crê que a adoração no Monte Gerizim, somos samaritanos. Vocês, judeus, creem que é Jerusalém. Ou seja, quem é que está certo aí na briga? Jesus vai dizer, a salvação vem pelos judeus, ele não vai entrar nessa briga. E a ideia dele não é isso aí. Ele fala assim, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é isso que o Pai está procurando, verdadeiros adoradores. Aí as pessoas estão dizendo assim, não, você está vendo? Ele não fala de local e de adoração, é como se estivesse quebrando isso. Sim, só que você tem que entender qual é a proposta ali daquela conversa e daquele momento. Primeiro, ele está falando de adoração. A adoração. Para adorar, realmente, a gente não precisa vir a um templo adorar, você pode adorar em qualquer jeito. Você adora com a tua vida, você adora na sua casa. Você adora comendo, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quando você se relaciona, quando você compra, quando você vende, quando assina um contrato, você faz da formaliza em adoração a Deus. Só que nesse texto é um outro sentido. Qual é o sentido, pastor? Bem, se você chegasse e voltar, digamos assim que você volte 2.500 anos atrás, aí está lá com aquelas roupas lá do The Chosen, né? Está no mundo judeu. Aí você fala assim para um judeu daquela época, vamos ali adorar. Qual é a última coisa que ele ia pensar? Você está vindo para um lugar, levantar a mão e cantar. Não tinha nada a ver com a adoração com o judeu. O que o judeu ia pensar? Que era nós vamos adorar? Ele está pensando que você vai diante do altar, vai pegar um animal, vai sacrificar, vai jogar o sangue, vai tocar fogo, aquela fumaça vai subir como incenso suave diante do Senhor, e ali era adoração. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é Gênesis 22, quando Abraão vai oferecer seu filho Isaque. Então a adoração está ligada a isso no Antigo Testamento. Só que para o judeu, a adoração só podia ser feita a partir da vida de Salomão num local específico, num templo específico, não era feito em qualquer canto, porque eles tinham um local próprio para isso. Por isso que no Salmo 137 vai dizer assim, junto aos rios da Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, porque nos salgueiros que lá haviam, pediam para a gente pendurar as nossas harpas. Mas como é que a gente vai cantar nossa canção numa terra estrangeira? Ou seja, como é que eu posso adorar longe do templo? Como é que eu posso estar nessa região aqui e adorar a Deus? Essa era a ideia que ele conversava com esses discípulos, com esses judeus. Só que nós não viemos aqui pura e única e exclusivamente para adorar. Nós viemos aqui, como você já ouviu, e eu já ouvi várias vezes, a gente faz o que aqui na igreja ou no templo? Nós edificamos a nossa fé para que lá fora a gente manifeste a nossa fé. Pastor, e como é que eu vou manifestar uma coisa que não foi edificada? Como é que eu vou apresentar alguma coisa que eu não aprendi, que eu não vivi, que eu não vivenciei? E isso é bíblico? 1 Coríntios 14, 26. Olha a instrução de Paulo sobre a reunião. Ele diz assim, quando vocês reunirem, olha a ideia, reunião, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e faça-se tudo para edificação. Então você não vem só no templo aqui e fica com a mão levantada 2 horas. Não, você louva, tem salmo, você tem doutrina, tem palavra, você tem as outras, aí diz aqui que tem língua, ou seja, na Bíblia o culto é pentecostal, os sensacionistas que vão para o lado de lá, mas na Bíblia o culto é pentecostal e a gente sai daqui edificado. Quando você vem para a igreja, no culto à palavra, no domingo, nas nossas reuniões, nós somos cheios do poder de Deus, da graça de Deus, há uma edificação espiritual que você não percebe, mas que Deus vai ministrando na sua vida. E é isso, não é só questão de adoração, então não tem fundamento que se fala. E talvez a última aqui, o último argumento que eles falam, que esse daí talvez é o pior de todos, irmãos, esse é o pior. Né? Deixa eu beber aqui rapidinho. É o nervosismo. Eu não vou para a igreja, afinal, eu sou a igreja. Alguém já ouviu esse tipo de frase?
Levanta a mão, rapaz. Tá bom. Eu não vou para a igreja, afinal eu sou a igreja. Tá, aonde está escrito isso? Lugar nenhum. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo isso. Ninguém é considerado igreja de forma individual, você sabia disso? Primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra ali é eclesia, né, com S, eclesia, que é uma junção de dois termos, né, que a gente entende que é o chamar para fora e uma convocação. Então, guarda aí, são dois termos. Tá, pastor, mas o que isso quer dizer? É que a palavra ela não foi inventada em Mateus 16, ela já existia. O termo é um termo grego comum. Você vai pegar qualquer livro antigo, já existia esse vocábulo. Não é que a igreja, a nossa reunião, como a gente entende, já existia. É que o termo já existia. E o que significa então esse termo? A palavra igreja significa o que de verdade? Significa uma assembleia. Significa um grupo de pessoas que saem da sua casa para uma reunião. Essa é a ideia de igreja. Então imagine você que você mora num prédio. Aí vai ter reunião de condomínio. Aí o síndico chama todo mundo. Você sai da sua casa e participa de uma reunião lá no pátio com um monte de gente. Isso é a ideia do eclesia, dessa reunião. É uma reunião de pessoas. Pastor, mas isso é verdade? Como é que a gente entende isso? Gente, eu mostro isso aqui na Bíblia Sagrada, tá? Vou te provar aqui na Bíblia. Bem, Atos 19, se você for rapidinho, né, conseguir, né? Atos 19, versículo de número 32. Diz assim: uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e a maioria não sabia por que tinha se reunido. Aqui na minha versão, esse ajuntamento, aqui a palavra é ajuntamento. A palavra original aqui é eclesia. Em algumas versões é multidão, em outra povos, em outra assembleia, mas é a mesma palavra para a igreja. Pastor, do que aqui está falando? Se você abrir Atos 19, a partir lá do 23, você vai lembrar que Paulo está em Éfeso, e ele tinha acabado de operar ali os milagres, e o comércio de idolatria, né, de Diana estava decaindo. Esses homens eles se juntam no teatro e eles vão tentar ver o que eles podem fazer, que eles estão tomando prejuízo. E tanto é que no versículo de número 28, esse grupo de pessoas diz assim, está lá na tua Bíblia, eles se iram e gritam: grande é a Diana dos Efésios, é a nossa deusa. É esse povo que está junto e que nesse versículo 32 está dizendo que era um ajuntamento. Então não era igreja, o termo ali, eclésia, não era igreja. Por quê? Porque essa palavra não servia única e exclusivamente para o que a gente entende como igreja hoje. Era uma palavra que falava isso para reunião. Pastor, tem outro texto? Tem. Atos 7,32, Estevão está fazendo a sua apologética, ele está fazendo a sua defesa de fé, e aí ele vai falar, ele vai contar a história até chegar em Cristo. Ele fala: Moisés estava ali junto com a congregação, versículo 32. Ali, nessa tua palavra ali, esse ajuntamento, congregação, grupo de pessoas, se você tiver aquela Bíblia Oliver Tree, quando você clica, que você pega ali o original, o Strong, você vai ver que a palavra ali é igreja. A igreja já existia na época de Moisés? Não. A igreja começou a existir, como a gente entende, na época de Cristo. E por que está escrito ali? Porque o sentido da palavra é uma reunião de pessoas com o mesmo propósito. Então, quando eu digo assim, que eu não vou para a igreja porque eu sou igreja, é um erro semântico terrível. Está errado. Era a mesma coisa que o capitão lá do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, não sei, vai ter um jogo decisivo e ele vai na televisão e fala assim: eu quero convocar a torcida do nosso time, porque vai ter um jogo importante, vem aqui torcer, porque esse jogo a gente precisa da torcida para virar e tal, a gente começou perdendo, a gente precisa de vocês, vamos lá. Aí o sujeito em casa fala assim: eu não vou lá não. Por quê? Porque eu não vou torcer, porque afinal eu sou a torcida. Não, você não é a torcida, você é um torcedor. Quando você entra no estádio e começa a torcer ali, aí você está fazendo parte da torcida, você é parte, mas você não é a torcida. Então, repare bem que esse tipo de situação, ele é comum que as pessoas falem, mas acaba não tendo embasamento. Aí, às vezes, a gente vai ouvir assim: tá, mas me dá um motivo, então, do porquê uma pessoa, ela precisa estar presencialmente. O que você faz presencialmente que não faz online? Uma coisinha. Bem, tem várias, quer uma? Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, o escritor aos Hebreus vai falar dos fundamentos da fé. Ele fala os pilares, as coisas mais importantes. Ele fala do batismo, ele fala da doutrina da ressurreição, dos mortos. E dentre ali está escrito o quê?
imposição de mãos. Como é que você impõe mão online? Mas precisa de imposição de mãos? Óbvio. Quando os cultos terminam nas nossas igrejas, no culto da vitória e no culto de celebração, ficam pastores aqui na frente impondo as mãos. Isso não é apenas um ritual corriqueiro, isso é fundamento da fé cristã. Ah, pastor, mas Deus pode curar pela palavra. Pode, só que até Jesus, quando estava na terra, tinha gente que ele falava assim, vai, tua fé te curou. Mas outros ele colocava a mão, outro ele impõe as mãos. Para o sujeito ouvir, o surdo, ele foi lá botar o dedo no ouvido. Se Jesus usou isso, quem sou eu para questionar? Não precisa, Deus é quem sabe. Se Deus falou, se está na Bíblia Sagrada, que é algo importante, eu preciso apenas replicar e entender o que o Senhor Jesus quer. A verdade é que ninguém é discipulado sozinho. A verdade é que ninguém cresce na vida cristã sozinho. A gente precisa de alguém que te incentive, que levante você quando está caído, que te dê uma bronca, que te dê uma direção, que confronte você na hora certa, e a gente é abençoado com isso. É a Bíblia que diz que não é bom que o homem viva só. Provérbio 18, versículo de número 1, diz que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. E esse espírito que vai tentando deixar que a gente fique longe da igreja, longe dos irmãos, não participe de coisa nenhuma, é uma estratégia para minar a tua vida, para destruir o rebanho de Cristo. Porque se você pegar qualquer vídeo, um predador, ele não ataca quando o grupo está coeso, quando está junto, ou quando tiver um líder, ou se um bando de ovelhas, se o pastor estiver ali, ele espera uma se desgarrar para ele ir lá e pegar. Você pode ver isso. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele age como um leão, bramando ao derredor, buscando a quem possa tragar. Quem ele vai tragar? É aquele que está distante, é aquele que está longe, que se enfraquece e nem sabe que está enfraquecido. E a gente tem que abrir o olho. Pastor, isso tem fundamento? Tem. A Bíblia diz, ferirei o pastor e eu dispersarei as ovelhas. A ideia não era ferir o pastor, a ideia é que as ovelhas sejam dispersas para ele poder pegar uma ovelha que está dispersa. Então essa ideia vai levar muita gente para a destruição. Em nome de Jesus, nós não vamos permitir, nós vamos crescer em unidade. Manter a unidade é difícil, manter a comunhão é difícil, mas é o projeto de Deus para a vida cristã, é o projeto de Deus para uma igreja sadia, manter unidade, manter a união, em nome de Jesus. Por quê? Porque existem coisas que só acontecem na união, tem coisas que só acontecem na nossa reunião, não acontece em casa, não acontece na rua. Salmo de número 133, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce na cabeça e até a barba, e a barba de Arão e desce sobre as suas orlas, e o final do texto vai dizer, e é ali, e é da comunhão que Deus ordena a bênção. Enquanto estamos em comunhão, a bênção de Deus desce. Enquanto estamos em comunhão, a bênção de Deus chega na igreja. Enquanto nós amamos uns aos outros, Deus opera milagres. Não é à toa que na igreja primitiva os milagres aconteciam, mas olha o texto de Atos capítulo de número 2, eles tinham tudo em comum, no partir do pão, na comunhão entre os irmãos. Atos capítulo 4, eles estavam juntos, e o poder de Deus via, e Deus operava, e o poder de Deus se manifestava nesse. Há uma expressão na Bíblia Sagrada que tem quase 100 vezes no Novo Testamento. Qual é? Uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, considerai-vos uns aos outros. Como é que você faz isso sozinho, se isso é um fundamento da fé cristã? E como é que você vive dessa maneira? Inclusive o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, se você voltar ao texto, qual é o contexto aqui? Consideremos-nos uns aos outros. E aí você não deixe de congregar como alguns estão fazendo. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. Jesus vem na terra, aí ele fala assim, eu vou para o Pai, mas vou deixar um sinal aqui, eu quero que vocês lembrem de mim, do meu sacrifício, do meu sinal aqui. Qual é a marca disso? Jesus podia ter falado qualquer coisa, ele podia ter falado, a marca para vocês lembrarem de mim é subir no monte, porque eu morri ali em cima de um local do Gálgota. Não, ele não fala isso. A marca para vocês lembrarem de mim é todo mundo fazer um jejum, ele não falou isso. A marca para vocês lembrarem de mim é todo mundo fazer algum ato litúrgico. Não, não é isso. A marca para você lembrar de Deus é quando vocês sentarem e comerem o pão, repartirem o pão um com o outro. O símbolo máximo que a gente tem da memória de Cristo, que nós celebramos aqui nessa igreja sede, no primeiro domingo pela manhã, e na terceira terça-feira, é o partir do pão, é o símbolo da comunhão. Cristianismo é comunhão, cristianismo é estar ao lado um dos outros, é isso que é o poder de Deus, é nesse momento que o poder de Deus vem. Lucas capítulo de número 24, existem 2 discípulos que estão indo para caminho de Emaús, eles estão saindo de Jerusalém. Você sabe o que é Emaús para Jerusalém? A Bíblia diz que são 60 estádios. Sabe o que são 60 estádios?
estádio é se você saísse daqui da porta da igreja na Penha e fosse andando até o shopping de Madureira. Dá 11 quilômetros, 12 quilômetros, fiz a conta. Deu mais ou menos isso. Então imagine, vamos dar a volta, você vai até onde? Vamos até ali Madureira andando. Aí então, nossa, vamos lá, 2 amigos andando até Madureira. Aí o texto diz que eles estão andando e estão murmurando, estão tristes. Aí Jesus aparece do lado deles e não fala que era Jesus, mas era Jesus, eles não reconheceram. Porque o texto diz que os seus olhos estavam como que fechados. Eles não estavam cegos, mas espiritualmente eles não percebiam. Aí Jesus está falando, o que vocês estão reclamando aí? Vocês estão murmurando? Rapaz peregrino, você não sabe o que aconteceu? Todo mundo está sabendo, né? O que fizeram com o mestre? Ele começa a se lamentar da morte de Cristo, eles não entenderam. E aí o Senhor falou, rapaz, como vocês são irados, são tardios para entender as coisas. Deixa eu explicar para vocês, convinha que o Cristo padecesse muitas coisas. Ele começa a contar desde Moisés a história, o que o texto vai falando. Eles estão andando 11 quilômetros. Quando eles estão chegando na aldeia de Emaús, a Bíblia diz que o Cristo fez como se estivesse indo embora. Eles falam, não, entra aqui, vem entrar com a gente, vamos comer com a gente. Aí ele falou, tá bom, eu entro. Aí a palavra do Senhor diz que eles sentam, e aí Cristo pega o pão e parte da graça. E a Bíblia diz que quando ele partiu o pão, os seus olhos se abriram. Tem horas que você só vai ver Jesus quando você partir o pão com o irmão. Tem horas que só vai enxergar algumas verdades espirituais quando você perdoar alguém. Tem horas que você só vai entender Cristo de verdade na essência quando você renunciar a si mesmo e falar, eu me submeto, eu vivo, eu abro mão de mim mesmo. Nessa hora Jesus vai aparecer para você. É por isso que essas pessoas estão de longe, elas vão tuitar, elas vão fazer vídeos e vão falar um monte de besteira, porque não vive a comunhão. Seus olhos estão fechados, seus olhos estão entenebrecidos, mas em nome de Jesus, que Deus te use cada vez mais, que Deus abra os nossos olhos cada vez mais, que a gente cresça em unidade, em comunhão, em amor, para a glória de Deus, nosso Pai. Tem bênção que só acontece na reunião. Tem bênção que só acontece na reunião. Jesus foi, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 6, que ele apareceu para cerca de 500 pessoas. Depois da morte, ele aparece para 500. Legal. Aí em Atos 1:8, Atos 1, ele vai subindo ao céu e fala assim, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí ele fala, vocês ficam juntos aí, que vai acontecer alguma coisa. Ele apareceu para 500. Atos capítulo 2, diz, estavam todos reunidos. E veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Línguas foram repartidas como de fogo. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. O texto vai dizer que tinha uma quantidade de pessoas. Vocês lembram quanto eram? 120. Pergunta, cadê os outros 380? Só recebeu quem estava ali. Aquele que orou pouco, orou muito, não importa. A Bíblia não diz. Mas quem estava junto recebeu. Você ter vindo aqui é uma bênção de Deus. Eu acredito que alguma coisa acontece na sua vida só pela tua presença aqui. Eu acredito que Deus abre portas quando a gente vem adorar a Jesus em unidade. Eu acredito que teve milagre desprendido para a tua casa hoje, só o que você falou, vim do trabalho, peguei um trem, foi difícil um ônibus, tomei bronca do patrão, mas eu preciso ir lá adorar a Deus. Meus irmãos, eu quero estar na minha igreja. Deus honra esse tipo de coisa, Deus honra essa atitude. Talvez alguém foi chamado para algum trabalho aqui dentro, talvez você participou de atos de servir, seu sábado estava difícil, mas falou, eu preciso ir lá porque eu faço parte de tudo. Deus está vendo tudo, Deus está notando tudo, que é tudo que você faz na obra de Deus é recompensado. Deus não deixa ficar devendo nada a ninguém. Há uma recompensa para a tua vida, há um galardão de Deus para a tua casa, em nome de Jesus. Que nós vivamos em unidade, que nós vivamos em comunhão, e que nós vivamos cada dia mais a vida cristã com alegria e com amor, porque Deus vai te recompensar. Eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de um povo abençoado, que pode não ser perfeito, mas é o que Deus escolheu, e a gente está num processo de aperfeiçoamento, de justificação, de santificação. Está todo mundo no processo, mas nós vamos chegar lá na glória, para a glória de Deus. Aqui dentro tem salvação, lá dentro, lá fora não tem não. Então, em nome de Jesus, permaneça, viva a vida cristã sadia, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.